Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Juliane Terra, do canal Estude Passe, e hoje nós vamos falar sobre o trovadorismo. Mas antes, não deixe aí de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa aula, fazer aí o seu comentário, colocar o coraçãozinho e não esqueça depois de compartilhar para que outras pessoas possam também estudar sobre literatura, já que o Enem já está se aproximando e eu sei que todo mundo aí corre atrás dos conhecimentos da literatura brasileira. Vamos para o nosso conteúdo de hoje? O trovadorismo ocorreu entre o início do século XII até o século XIV. E este período nós denominamos como Idade Média. Neste tempo, predominava a ideia do teocentrismo. E o que é teocentrismo? Teo é Deus e centrismo no centro, ou seja, a religião no centro das decisões no Estado, em todas as situações da vida da sociedade naquele tempo. Nas artes, na música, na literatura, tudo havia religiosidade. Neste tempo, poucos tinham acesso à leitura ou sabiam mesmo ler ou escrever. Então, o poder de literatura, do conhecimento, das artes estava sob o comando da igreja. Por exemplo, as encenações teatrais ocorriam do lado externo da igreja e eram em datas específicas, em datas comemorativas, como por exemplo a Sexta-feira Santa, havia encenações de partes da Bíblia que mostravam um pouco do conhecimento bíblico para as pessoas. O sacerdote da época sempre pregava as suas missas em latim, o que dificultava ainda mais para que as pessoas, a grande massa popular, tivesse pleno conhecimento das escrituras e também da cultura da época. E apesar de toda essa dificuldade, todas essas encenações, a população, a grande massa, sim, procurava o entretenimento, o conhecimento das artes e da cultura na igreja, apesar de todas essas dificuldades. Esse período ele se deu na França, mais precisamente na região da Provença, e se espalhou por todo o território europeu, influenciando também toda a área ali da Europa. E as cantigas trovadorescas, normalmente elas eram entoadas nas cortes também, e elas eram acompanhadas, por isso nós chamamos de cantiga, acompanhadas por instrumentos musicais, por músicos, pelo jogral, que na época acompanhava essas cantigas que nós vamos aprender logo em diante e vamos ver o exemplo de cada uma delas. Essas cantigas, elas exprimiam amor, desprezo, zombaria, ódio, todo tipo de sentimento humano que na época o ser humano usava a literatura e as artes para exprimir e mostrar para a sociedade. Então, falando sobre as cantigas trovadorescas, nós podemos classificar em dois tipos, as líricas e as satíricas. As líricas ainda tem uma subdivisão que nós falamos que é as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Já a cantiga satírica nós podemos dividir em maldizer e de escárnio. Agora nós vamos ler dois poemas, o primeiro uma cantiga de amor e o segundo nós vamos ler uma cantiga de escárnio. Este primeiro poema, como eu já disse, é uma cantiga de amor de João Garcia de Guilhard. Então ele está aqui em duas versões, tá? O galego-português e o português para que nós possamos compreender aí e fazer a interpretação. Quantos o amor faz padecer, penas que tenho padecido, querem morrer e não duvido que alegremente queiram morrer. Porém, enquanto vos puder ver, vivendo assim eu quero estar e esperar. Sei que a sofrer estou condenada e por vós cegam os olhos meus. Não me acudis, nem vós, nem Deus, mas se sabendo-me abandonado, ver-vos, Senhora, me for dado,
Vivendo assim eu quero estar e esperar, esperar. Esses que vêm tristemente, desamparada sua paixão, querendo morrer, loucos estão. Minha fortuna não é diferente, porém eu digo constantemente, vivendo assim eu quero estar. Uma característica importante na cantiga de amor é o eu lírico no masculino. E diferente da cantiga de amigo, que normalmente o eu lírico é no feminino. Também, como nos poemas, nós podemos perceber o eu lírico na primeira pessoa porque dá uma linguagem subjetiva, ou seja, o sentimento do eu lírico ali exposto. Então ele fala no eu, sempre eu exposto ali no poema. E como eu já disse, nós não podemos confundir. É o eu lírico e não o poeta que está ali exprimindo seus sentimentos. Ou seja, as aflições, os sofrimentos, algo muito característico na cantiga de amor. Até ao ponto da sua própria visão ser afetada. Veja aí no trecho. E por vós cegam os olhos meus. Veja que ele está a ponto de ficar sem a sua visão por conta do amor ali sofrido pelo eu lírico. Normalmente, nas cantigas de amor, nós vemos um eu lírico que deseja como solução do seu sofrimento por amor, a morte. Isso é regra, mas nesse poema nós vemos aí um eu lírico que não vê a morte como solução, mas sim ele quer viver diferente do que, ao final ali na última estrofe, nós podemos ver, veja só. Esses que vêm tristemente, desamparada sua paixão, querendo morrer, loucos estão. Minha fortuna não é diferente, porém eu digo constantemente, vivendo assim eu quero estar. Então o eu lírico, ele deseja viver e não morrer como tantos desejam por causa do amor, talvez um amor não correspondido. E também mais uma característica é o amor cortês, aquele amor vassalo, aquele amor de servir e não algo superior, mas algo inferior, e colocando a dama a quem ele se refere como um ser inalcançável, um ser superior. Então essas são algumas das características deste poema da cantiga de amor. Agora nós vamos ver uma cantiga, uma satírica, que na verdade é uma cantiga de escárnio. É próprio dos animais que da mesma espécie são fazer filhos. Para a função tem órgãos naturais, mas vejo eu um caso raro, o qual não cuidei que visse, que emprenhasse e que parisse a camela do bodalho. Os de idêntica natura juntam-se em certos momentos para engendrar seus rebentos, mas eis que uma criatura vejo onde não cuidei vê-la, e com tal me maravilho, bodalho fazer um filho naturalmente a camela. Esses a que a natureza deu igual conformação, unem-se e essa união fazem filhos com justeza. Mas não vi em minha vida camela que se juntasse com bodalho, engravidasse e dele fosse parida. Esse texto foi escrito por Dom Pedro, conde de Portugal, e nesse contexto ele se refere a uma freira que teve um caso, um romance com um rabi. O que para a época seria um escândalo, porque naquele tempo não poderia casar-se pessoas de diferentes religiões. Na verdade, nenhuma freira poderia casar, porque tem a questão do voto de castidade. Então nós temos aí dois problemas. O problema da diferença religiosa, o que na verdade para uma sociedade que na época era muito preconceituosa com relação à mistura de religiões, não poderia ter essa mistura. E a outra questão seria o voto de castidade quebrado pela freira, que era algo, um pecado mortal para uma freira que tinha que guardar o seu voto, a sua castidade. Então nós podemos aí caracterizar como uma poesia de escárnio. Por que, professor, uma poesia de escárnio e não uma de maldizer? Então vamos ver as características para falarmos por que chegamos a essa conclusão. Veja que aqui nós temos uma figura de linguagem, a metáfora, porque o poeta ele usa um bodalho e uma camela, dois animais de espécies diferentes, para falar que na verdade é nas entrelinhas ali, para na época, quem quisesse entender, que entendesse, que ele estava fazendo uma crítica a essa mistura de religião. Então o bodalho, que é o porco, na verdade é um porco,
se mistura com a camela e juntos se formam, ela engravida e tem uma nova espécie, o que é impossível humanamente falando, né? Aqui no nosso mundo real é impossível que duas espécies consigam copular e dar uma nova espécie, mas ali ocorreu, né? O que ele falou, eu nunca vi, e algo realmente real, surreal para aquela época. Então, ele usa uma linguagem bem trabalhada, e nessa linguagem ele usa metáfora, o que é muito típico desse tipo de cantiga. Diferente da de maldizer, a de maldizer ela vai ser mais direta, ela não vai ser tão trabalhada quanto a de escárnio. A de escárnio ela procura ocultar a quem é feita a crítica. E a de maldizer não, ela já é mais direta. E veja que há um jogo de ironias, né, do próprio eu poético, em que fala, ele usando a figura, chamando de porco, chamando de animal, falando que se misturam raças, ele está usando uma ironia, como se ele eu nunca vi isso acontecer antes, né? É o que ele está dizendo. E da mesma forma como ele nunca viu duas espécies se misturando, é algo muito ruim, muito impossível, improvável, que pessoas de diferentes religiões também se misturem. Veja que a questão da religião era muito forte para a época, uma época em que o teocentrismo, ele predominava, né, na cultura, podemos falar, na cultura do mundo, né, da Europa daquele tempo, do velho mundo. E ali, principalmente a religião voltada para o cristianismo era a mais forte, e se houvesse alguma mistura, o fugir das regras da época poderia ser muito nocivo, a pessoa poderia sofrer muitos preconceitos. Então agora, para a gente resumir um pouco, vamos ver pontos importantes, características principais de cada uma das cantigas, para quando você se deparar com outros poemas trovadorescos, você tenha condição de identificar se é uma lírica, se é uma satírica, e se é uma lírica de amor ou amigo, ou se é uma satírica de maldizer ou de escárnio. Vamos ver agora os tópicos para a gente entender a diferença básica, fazer um resumo aí da diferença básica entre essas cantigas. A cantiga lírica, como eu disse, ela pode ser dividida em amor e amigo. A cantiga de amor, ela tem um eu lírico masculino. A mulher é uma senhora que é idealizada, né, pelo seu senhor, e é uma mulher distante. Normalmente há uma aflição, né, a coita amorosa, ou seja, uma aflição do eu lírico, que é traduzida em lamentos, e muitas vezes o desejo até mesmo da morte, porque o amor não foi correspondido. O amor cortês também é algo também típico deste tipo de poema, de poesia. E elas são regidas, normalmente os amores são regidos por códigos e regras de acordo com os quais o eu lírico aparece. Normalmente o eu lírico ele se põe na posição de vassalo, de servidor da sua senhora. O tema normalmente é o amor, que é abordado com uma maior complexidade do que nas cantigas de amigo. O ambiente é o da aristocracia cortesã, ou seja, era um ambiente mais pomposo. E também não há paralelismo e pode haver refrão. Já a cantiga de amigo, o eu lírico é feminino. A mulher geralmente é uma mulher jovem, com uma caracterização física de corpo, uma mulher mais forte, mais presente, mais jovem. Também o amor é algo natural e espontâneo, e é uma figura que expressa seus sentimentos dirigindo-se ao seu amado, ao seu amigo, né, ao seu namorado. O ambiente é diferente de amor, o ambiente de amigo, da cantiga de amigo, é mais popular, seria um campo, uma praia, uma vila, e com a presença também desses elementos naturais, como fontes, animais. Pode haver também refrão, e há paralelismo e uma forte musicalidade. Agora vamos ver as satíricas. As satíricas, como eu disse, elas podem ser de escárnio e de maldizer. A de escárnio é uma linguagem mais trabalhada, irônica, tem muitas ambiguidades, trocadilhos, né? Ou seja, não é uma linguagem direta, é algo meio que subliminar, né?
A pessoa satirizada normalmente não é identificada. A crítica, ela volta-se para o comportamento e costume de personalidades da aristocracia galega e portuguesa, de específicos grupos sociais, como clérigos, freiras, judeus, soldadeiras, prostitutas. Já as cantigas de maldizer não é tão trabalhada como a de escárnio, apesar das diferenças serem poucas, mas o que a gente consegue perceber é que os recursos expressivos, eles são menores, é uma linguagem mais direta, mais agressiva e por vezes mais obscenas. A pessoa satirizada, ela costuma sim ser identificada, e o crítico tem o mesmo alvo que as cantigas de escárnio, comportamentos, costumes da aristocracia e de determinados grupos sociais, como clérigos, freiras, judeus, soldadeiras e prostitutas. A nossa aula vai ficando por aqui hoje. Procure saber um pouco mais, procure um livro, pesquisa na internet, outras cantigas e posta aí nos comentários para a gente poder ver se você está identificando quais são as características dessas cantigas desse período, tá bom? Então, vejo você na próxima aula. Um beijo! E acompanhe aí o nosso canal, tá? Não esquece aí de curtir, se inscrever e tudo mais, tá bom? Beijo, até a próxima!